H.P. Lovecraft descobriu a ficção de Arthur Machen no verão de 1923. Machen já tinha alcançado a fama e a notoriedade com obras como O Grande Deus Pan e A Luz Interior, de 1894, Os Três Impostores, em 1895, e A Casa das Almas, em 1906. Histórias que muitos acreditavam ser o extravasar de uma mente doentia. Foram suas histórias de terror que mais atraíram Lovecraft, em particular, uma série de trabalhos, incluindo O Povo Branco, A Pirâmide de Fogo, O Sinete Negro, entre outras. Contos que faziam uso da velha lenda do povo pequeno, uma suposta raça de anões diabólicos que viviam em lugares remotos e secretos da Terra e que, ocasionalmente, raptavam crianças humanas, deixando um de seus no lugar daquela que foi levada. Lovecraft transformaria esse tema em algo ainda mais sinistro em algumas de suas histórias. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje falaremos sobre o autor Arthur Machen e o lançamento de sua obra de Dark Fantasy aqui no Brasil pela editora Clock Tower. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. O Grande Deus Pan já foi lançado aqui no Brasil pela editora Clock Tower. E recentemente ela vem produzindo um novo catarse falando sobre os contos de Dark Fantasy do autor. Esse novo livro é um conjunto de contos baseados na trilogia de Arthur Machen, lançados pela Hippocampus Press, sob a coordenação do autor e editor S.T. Joshi, um dos maiores especialistas na vida e obra de H.P. Lovecraft e literatura fantástica no mundo. O projeto é uma coleção temática focada nos contos de Dark Fantasy dessa trilogia. A Clock Tower contou com o apoio de S.T. Joshi, que muito ajudou para preparar uma seleção incrível de contos nesse catarse. Arthur Machen foi um escritor galês de contos, novelas e romances de horror e fantasia. Ele ficou muito famoso no final do século XIX e começo do século XX. O autor nasceu em Caerleon, região ligada a um passado de ocupação romana e de lendas medievais dos celtas. E tais influências seriam muito presentes em parte de sua obra. Desde cedo, o jovem vasculhava a biblioteca do pai aos 8 anos e, segundo consta, daí surgiu seu interesse pelo oculto ao consultar um livro antigo sobre alquimia. Aos 11 anos, ele ingressou na Hereford Cathedral School, tendo uma educação exemplar, onde começou a ensaiar seus escritos. Machen não conseguiu entrar para a universidade, pois seus pais eram pobres, preferindo então se dedicar com mais afinco à literatura, ao jornalismo e assim se tornando um autodidata. Em 1885, faleceu sua mãe e 2 anos depois foi a vez de seu pai morrer. Nesse mesmo ano, Machen se casou com Amelia Hogg, tendo recebido parte de uma herança, o que lhe permitiu dedicar com mais afinco à literatura. A partir de 1890, sua carreira decolou com seu grande sucesso, a novela O Grande Deus Pan, mas, no final dessa mesma década, sua esposa faleceu de câncer, que deixou muito abatido. Em 1903, casou-se com Dorothy Huddleston e, a partir dali, com todo o seu talento, passou momentos de glória e outros de esquecimento. Mas, no final de sua vida, ele foi muito reconhecido pelos grandes escritores de sua época, vindo a falecer após alguns meses, em dezembro de 1947, sendo sepultado no cemitério da igreja de St. Mary, em Amersham. A influência de Machen sobre Lovecraft foi imediata. Em 1923, ele escreveu O Festival, um conto que evoca as histórias sombrias da Nova Inglaterra e sugere a existência de um culto secreto, oculto nos subterrâneos do mundo civilizado, de um modo que lembra claramente os contos de Machen. Ar Frio, de 1926, de Lovecraft, trata de um médico que morre, mas mantém-se vivo graças à preservação artificial. Esse conto faz referência ao conto O Caso do Sr. Valdemar, de Edgar Allan Poe. Entretanto, Lovecraft admitiu que foi o conto O Pó Branco, de Machen, no qual um desafortunado estudante toma inconscientemente uma droga que o transforma em uma massa escura e pútrida, borbulhando como piche fervendo, que exerceu grande influência no conto O Festival.
mas é o Horror de Dunwich, de 1928, que constitui o mais expressivo empréstimo da obra de Machen. O tema central do conto é a união sexual entre um deus exterior com uma mulher humana, e ele é baseado inteiramente no grande deus Pan de Machen. Lovecraft não fez segredo do empréstimo, uma vez que o protagonista da história, Henry Armitage, exclama a respeito dos habitantes de Dunwich, uma cidade imaginária da Nova Inglaterra, onde ele diz: "Meu Deus, que simplórios! Mostre-lhes o grande deus Pan de Arthur Machen e eles irão considerá-lo um grande escândalo comum em Dunwich." No que se refere ao temperamento, Machen não era nem um pouco igual a Lovecraft. Ele era um resoluto anglo-católico, violentamente hostil à ciência e ao materialismo, sempre procurando um sentido místico que poderia libertá-lo do que ele imaginava ser a vulgaridade da vida contemporânea. Machen consideraria repugnante o materialismo mecanicista e o ateísmo de Lovecraft. Ambos, no entanto, compartilhavam uma enorme hostilidade aos tempos modernos, mas chegaram a ela por caminhos diferentes. Lovecraft teceria elogios a Machen no seu texto O Horror Sobrenatural na Literatura. Segundo ele, o que Machen provavelmente gosta a respeito das coisas proibidas e pervertidas é a distância e a hostilidade que essas coisas guardam em relação ao lugar comum. O próprio Lovecraft considera o Povo Branco de Machen quase tão bom quanto Os Salgueiros, considerado a melhor história de horror de toda a literatura. Lovecraft também se deixou fascinar pela novela O Morro dos Sonhos, de 1907, com seu relato agonizante a respeito da angústia da criação artística. E está claro que ele considerava a obra de Machen uma fonte de inspiração profunda e multifacetada. Ambos os autores viveram o drama da pobreza enquanto alimentavam sua devoção pela literatura. Ambos eram fascinados pela noção de que o mundo aparentemente plácido de vida civilizada apresentava correntes subterrâneas ocultas e escuras. E ambos infundiam em sua obra uma intensidade e uma sinceridade nascidas de suas arraigadas crenças e visões filosóficas que tentavam pôr em prática na vida diária. Não há evidência de que Machen tenha lido as histórias de Lovecraft, mas ele teria reconhecido no escritor norte-americano um humilde e devotado aluno de sua obra. Dark Fantasy é um subgênero da fantasia que envolve obras literárias, artísticas e cinematográficas, que incorporam o perturbador e temas assustadores na fantasia. Embora se atribua à escritora Gertrude Burroughs Bennett a criação do subgênero Dark Fantasy nas revistas pulp nos anos 1920, estudiosos chamam a atenção para o conto A Máscara da Morte Rubra, de 1842, de Edgar Allan Poe, como o primeiro a mesclar a fantasia com o horror. Fórmula essa que seria utilizado com sucesso no futuro em filmes, RPGs e games. A Dark Fantasy normalmente se caracteriza por histórias medievais que tenham como pano de fundo o horror e uma sensação de decadência e luta pela sobrevivência em meio a perigos de todos os tipos. A Dark Fantasy também é usada para descrever histórias contadas do ponto de vista de um monstro, ou que apresentam uma visão mais simpática de seres sobrenaturais, e é geralmente associado às histórias de vampiro de Anne Rice ou The Sandman, do autor Neil Gaiman. Esses são os principais exemplos desse estilo de fantasia sombria, algo que contrasta com o modelo do terror tradicional que se concentra muito mais nas vítimas e nos sobreviventes. Em um sentido mais geral, por exemplo, uma história sobre um lobisomem ou um vampiro pode ser descrito como uma fantasia sombria, enquanto uma história sobre um assassino em série seria simplesmente terror. O mangá Berserk e o anime do autor Kentaro Miura é frequentemente apontado como um exemplo do gênero de Dark Fantasy, devido às suas representações de extrema violência, sexo, ambiguidade moral, enredos apocalípticos e protagonistas anti-heróis. Para o projeto da Clock Tower, estão previstos diversos contos do autor seguindo esse estilo. Vale a pena acompanhar e apoiar esse projeto para que eles possam trazer cada vez mais conteúdo desse grande autor para o Brasil. Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, exploradores.